Boa tarde, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, famílias e sobre a nossa nação. E que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifique e nos lave de toda injustiça. Mais uma vez, nessa tarde, neste encontro, nós queremos iniciar com uma oração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça. Te damos graça pela vida, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos, Senhor, para compartilhar da Tua palavra. Entramos na Tua santa presença pelo sangue de Jesus, Senhor, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, imperfeitos, mas reconhecemos, Senhor, no sacrifício da cruz, o nosso perdão e a nossa redenção. Por isso te buscamos, Senhor, mais uma vez nesta tarde, para que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, e que a Tua palavra encontre em nós, Senhor, uma terra fértil, onde ela possa ser plantada, onde ela possa germinar e dar frutos, para a honra e glória do nome de Jesus em nossas vidas. Assim te agradecemos, Senhor. Amém. Queridos, o nosso encontro dessa tarde começa com uma pergunta, né? É por que nós necessitamos de cura e libertação? E para falar sobre cura e libertação, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus em Isaías 61, do versículo de 1 ao 3. Vamos à leitura da palavra? Diz assim a palavra do nosso Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Queridos, nós como seres humanos, nós somos uma tricotomia. Nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, é claro, é esse invólucro, né, que Deus nos deu para nos movimentarmos, é o nosso veículo nessa dimensão espiritual chamada Terra. A nossa alma é onde ficam os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas escolhas e decisões. E o nosso espírito, ele é o cordão umbilical que nos une ao nosso Criador, ao nosso Pai, a Deus. Então, nessa palavra aqui, Jesus certa vez leu essa palavra no templo e ali estavam todos os fariseus e escribas e homens da lei. E quando Jesus leu essa palavra, ele disse: hoje essa profecia se cumpre em mim. E eles ali ficaram muito alvoroçados e perseguiram Jesus, porque eles achavam que Jesus estava blasfemando por se dizer o Filho de Deus. Mas quando Jesus ministrou essa palavra ali, ele estava querendo falar acerca de cativeiros espirituais. Por isso que ele diz: proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus estava falando da dimensão espiritual, de cativeiros espirituais. Toda a ação que nós temos nesse mundo secular gera uma reação no mundo espiritual.
Então, por conta dessas ações que nós temos, muitas vezes desencadeamos ataques sobre a nossa vida. E são lançados dardos inflamados contra nós. E esses dardos inflamados, que encontra-se ali no livro de Efésios 6, do versículo 10 ao 18, fala da armadura espiritual. E um dos componentes da armadura é o escudo da fé. Efésios 6,16 diz assim: e pelo escudo da fé apagareis todos os dardos inflamados do maligno. Por quê? Porque certas atitudes que nós tomamos, elas geram uma reação do inferno. Quando são atitudes erradas fora do cumprimento da palavra de Deus. Então, geram esses ataques. E esses ataques, esses dardos, que primeiramente surgem na esfera espiritual, eles atingem o nosso corpo e trazem enfermidades. Trazem enfermidades, que são os dardos inflamados. E eu gostaria de falar para vocês alguns dos sintomas que esses dardos, que essas setas inflamadas, que elas proporcionam no nosso corpo, né? Esses dardos, eles trazem uma dor, eles produzem uma dor contundente, como se verdadeiramente algo estivesse entrando na nossa carne, sabe? Como se fosse uma faca, um ferro afiado, entrando, uma dor contundente. E também às vezes geram muito ardor. Você olha para a sua pele e não vê nada, mas aquela região ali arde que assim você não consegue explicação. Ou então coceiras insistentes, você olha e vê que não está com nenhuma alergia, que não tem nenhuma irritação na pele, mas aquela coceira persistente ali naquele lugar. Ou então comichões, como se tivesse larvas se mexendo em algum lugar. E você olha, você coça, você passa às vezes um álcool, alguma coisa, mas continua aqueles comichões. Outras coisas também, outro sintoma também são contraturas musculares. Às vezes você não fez nenhum exercício, nada, e do nada assim aquela contratura existente, o músculo mexendo. No decorrer dessa caminhada que eu lido com cura e libertação, eu sei que isso daí, se não houver um respaldo clínico, se você fez exames e nada apresentou nos exames, é porque você está sofrendo um ataque de uma enfermidade espiritual. E a palavra de Deus em Efésios 6,16, ela nos ensina a apagar esses dardos, que é através da fé. Se você fez exames, foi ao médico e nada foi constatado, nada apresentou nos seus exames, você vai pegar o óleo ungido, passar na região e repreender no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que os dardos inflamados, eles têm que ser apagados. Está escrito lá, e pelo escudo da fé, apagareis todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando você for orar, você diz em nome de Jesus, mediante a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que não pode falhar, eu apago todos os dardos inflamados nessa região. Em nome de Jesus, apago definitivamente para nunca mais se acender. E assim você faz. Ah, pastora, mas eu faço uma vez e continua persistindo. Persevere. Porque a palavra de Deus diz que a porta do inferno não resistirá à igreja do Senhor. Você é a igreja de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a presença de Jesus na sua vida, você é a igreja de Deus santificada. Então persevere até que essa afronta cesse. Não fique deixando correr solto, não fique deixando à vontade, porque nós vivemos, irmãos, em uma constante batalha espiritual. Existe
duas dimensões, a secular, que é essa que nós vivemos, e a dimensão espiritual. Então existe uma guerra entre carne e espírito, e nós precisamos estar preparados para podermos combater em vitória contra essas afrontas do inferno. A Bíblia, ela é o nosso guia para nossas ações, escolhas e decisões. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, eu aconselho você a todos os dias fazer a leitura da palavra, porque a leitura, ela traz para você conhecimento, entendimento, sabedoria, inteligência, discernimento e revelação, que são os componentes que você precisa para agir dentro do reino espiritual, dentro do reino de Deus, para você se proteger dos ataques malignos e ser vitorioso. A Bíblia, ela nos exorta a vigiar e orar. Vigiar por quê? Porque nós temos que ter na nossa mente que todas as nossas ações, atitudes, escolhas, decisões, elas geram uma reação no mundo espiritual. E muitas pessoas entram em cativeiros espirituais e não conseguem sair. Por quê? Porque não sabe por onde foi que entrou naquela situação, né? Eu costumo dizer que cada pecado, cada decisão errada que tomamos, cada escolha errada que fazemos, ela cria uma grade da nossa célula espiritual, do cativeiro espiritual. Aí, para revelar que grade, qual grade, né, que nós permitimos que fosse colocado, só o Espírito Santo pode nos ajudar. Todas as vezes, irmãos, que eu sofro algum ataque espiritual, eu corro para os pés da cruz. E ali eu clamo o sangue de Jesus e peço para que o Espírito de Deus me mostre onde foi que eu falhei, aonde foi que eu abri legalidade para aquele ataque viesse contra mim. Por isso que no outro vídeo eu disse da importância de buscar a Deus, da importância de ter uma intimidade com o Santo Espírito, da importância de ter uma vida rendida aos pés de Jesus. Porque somente nessa comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo é que conseguimos nos desvencilhar desses cativeiros, que conseguimos encontrar a saída desses cativeiros. Existem as enfermidades espirituais e as enfermidades físicas. As enfermidades físicas, como somos um corpo, nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde. Evitar o sedentarismo, os vícios de cigarros, bebidas e coisas que fazem mal, alimentos, né? Açúcar, muito sal. Alimentos que proporcionam um desequilíbrio no nosso corpo. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos ir aos médicos regularmente para saber como estão as nossas taxas, as vitaminas, os hormônios. Isso daí é imprescindível para qualquer ser humano, para evitar enfermidades físicas. Agora, as enfermidades espirituais, que nos levam a cativeiros espirituais, somente na intimidade com Deus é que podemos saber. Saber como nos desvencilhar, como ser curados delas. A palavra de Deus, em Tiago 5,16, diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, existem as enfermidades espirituais e nós precisamos saber quais as legalidades que demos para que essas enfermidades saiam. Como? Confessando o nosso pecado uns aos outros.
Você pode procurar qualquer pessoa que tenha o Espírito Santo, que tenha a presença de Deus na sua vida, pessoa que você confie, que você sabe que vai ouvir a sua confissão e guardá-la para si, levá-la para Deus apenas, que não vai ficar comentando para gerar fofoca. E você pode abrir o seu coração, confessar o seu pecado. E ali a pessoa vai orar e o teu pecado vai ser perdoado. E o Senhor te levantará daquela enfermidade e você será curado. Eu quero deixar aqui, para finalizar, um testemunho pessoal meu. Sempre eu dou esses testemunhos ao final das ministrações, né? Toda a vida eu sempre quis ser policial. Fiz concurso para Polícia Federal, Civil, Rodoviária, tudo quanto é polícia que você pode imaginar eu fiz concurso. Porque eu queria ser policial, porque eu sempre me sentia atraída por querer desvendar crimes, por querer achar solução de crimes. E outra coisa também, eu gostava muito de filmes de terror, adorava filmes de terror. E há muitos anos atrás, o Senhor já havia falado comigo, dizendo que era para eu deixar de assistir filmes de terror. Por quê? Porque o filme de terror, ele alimenta um demônio chamado espírito de medo. E você sabe que o medo, o espírito de medo, ele bloqueia a tua vida em todas as áreas. Você passa a ser uma pessoa medrosa. Aí você não consegue nem avançar no teu chamado cristão, no teu ministério, no teu trabalho, porque sempre você vai estar com aquele medo. Medo de tomar uma decisão, medo de implementar um projeto, medo de obedecer a um chamado. Então, é por isso que Deus abomina essa questão de você ser uma pessoa aficionada por filmes de terror. Porque o espírito de medo entra assim na vida da pessoa. E Deus já havia me falado isso há tempos atrás. Então, há poucos meses atrás, eu vi no Facebook um canal de uma jovem que ela falava sobre crimes bárbaros que aconteceram nas décadas de 50, 60, 70, crimes antigos. E eu achei interessante e comecei a acompanhar. Havia esquecido, né? De que eu não poderia estar ligada a esse ramo, a esse tipo de assunto. E comecei a seguir. E eu comecei a sentir ataques na minha pressão arterial. Do nada, minha pressão subia. Aí corria para o hospital. O coração disparava, taquicardia, e chegava lá, os médicos faziam os exames cardíacos, né? Enzima cardíaca e o eletrocardiograma. A senhora não tem nada no coração, não, a senhora deve estar com ansiedade. A senhora tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo. E eu dizia, mas eu não estou com nenhum problema existencial, nenhum problema emocional para estar procurando psicólogo. Está tudo resolvido dentro de mim e na minha família também. Não, mas tem que procurar. Eu cheguei até a procurar e cheguei à conclusão que não necessitava. Aí eu disse, eu vou orar a Deus, vou orar com relação a essa situação. E eu fui buscar o Senhor com toda a sinceridade do meu coração. Eu digo, meu Deus, por onde foi que entrou esse espírito de pressão arterial? Que tem me oprimido, que me faz passar mal, que eleva a minha pressão. E Deus me mostrou exatamente, me mostrou em visão o dito canal que eu estava seguindo. Aí foi quando eu lembrei que o Senhor já tinha me pedido para eu não me vincular a esse tipo de assunto. Porque são crimes bárbaros que aconteceram com requintes de crueldade, derramamentos de sangue, enfim. E eu disse, meu Deus, me perdoe, Pai. Eu vou apagar esse canal agora, Senhor. E eu apaguei o canal, né, que eu vinha seguindo, encerrei e fui pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que eu havia assistido e tal. E passou, minha pressão voltou ao normal, nunca mais tive nenhuma crise de pressão arterial, para honra e glória de Jesus. E eu disse, olha só como é que é.
Cada ação que nós tomamos tem uma reação. Mas por que que Deus não quer que eu assista filme de terror ou fique alimentando a minha mente com esses assuntos, né, de crimes? Porque os nossos olhos e os nossos ouvidos são janelas da nossa alma. Aquilo que nós estamos vendo e ouvindo vai para a nossa mente, para o nosso cérebro. E a guerra espiritual, ela se dá na nossa mente. Então, se a nossa mente está contaminada com assuntos, contaminada com espíritos malignos, de medo, espíritos de violência, espíritos sanguinolentos, como é que pode, então, na minha mente, eu ter a santidade que é devida para estar diante de Deus? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aquele que é santo se santifique mais ainda. E aquele que está sujo, se suje mais ainda. Então, nós que já conhecemos a Cristo, precisamos a cada dia nos santificar. Então, nós temos que verdadeiramente vigiar e orar e filtrar aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que falamos, que compartilhamos. Nós temos que ter essa vigilância para resguardar o nosso templo, o Espírito de Deus. E assim o inimigo não encontrar brecha para lançar os dardos inflamados e trazer sobre nós enfermidades. Então eu queria encerrar nessa tarde com esse testemunho. Vamos orar a Deus? Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui te dar graças por mais essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de estarmos na Tua presença, de poder compartilhar com os meus irmãos, Senhor, as experiências que eu tenho tido nessa caminhada com o Senhor. Que a palavra de hoje venha edificar, Senhor, os seus corações. Que eles comecem, Senhor, a desejar a cura e a libertação, Senhor, para terem, Senhor, do Senhor a bênção da cura no seu corpo e na sua mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que têm enfermidades, ó Deus, que porventura, Senhor, abriram legalidades no mundo espiritual, eu te peço nessa tarde, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor visite essa pessoa, que o Senhor mostre para ela o que deu origem a essa enfermidade, se não houver nenhum respaldo clínico. O que deu origem para que ela possa, Senhor meu Deus, confessar o seu pecado, receber a oração da cura e ser curada pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Amém. Queridos, eu gostaria de pedir a você que se identificou com esse canal, que você venha se inscrever, curtir, dar aquele like lá, aquele legalzinho, comentar e compartilhar com alguém que veio ao seu pensamento, que você sabe que essa palavra vai edificar a vida dele, a vida dela. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo encontro.